Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo desse vestido em crochê. Ele foi todo confeccionado com leques e pontos em relevo e pode ser feito do comprimento que quiser. Nesse mesmo vídeo vou mostrar como fazer a aplicação do forro e também do bojo, que são opcionais. Se quiser, pode usar a peça sem essas aplicações. Pode usar bojos de vários formatos. Apliquei de uma forma bem simples e o forro fiz uma aplicação embutida na parte de cima. As alças desse formato também é opcional. Fiz somente duas na parte de cima para passar nas laterais e amarrar na parte de trás. Mas claro, passar nas laterais é opcional. E pode também fazer as alças das laterais separadas da parte de cima. Fiz a aplicação da minha etiqueta feita pela minha parceira do canal Clique Etiquetas. Para adquirir etiquetas personalizadas, está na descrição do vídeo. Essa peça é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como fazer em todos os tamanhos. Antes de mostrar os materiais que vou usar, peço para que deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar um fio 4 100% algodão. Ele possui um tex de 590. Um novelo completo possui 338 metros e a agulha indicada para esse fio é de 2,5 a 3,5 milímetros. Comparando a esse fio, pode usar qualquer fio 4 ou fios que possuem um tex 590 ou que a agulha indicada seja 2,5 a 3,5 milímetros. Vou usar com a numeração de 3 milímetros. Usar bojos é opcional. Vou usar bojos no tamanho P, no formato cortininha, mas pode ser usado bojos de qualquer formato. Esses são os bojos Eva, que é parceira do canal. Eles possuem bojos de vários formatos e em todos os tamanhos. São 100% impermeáveis. Para adquirir, vou deixar na descrição do vídeo. Forrar a peça também é opcional, se quiser não precisa. Mas vou usar esse tecido que é 100% poliamida, que é o mesmo que uso para forrar biquínis. Mas claro, pode usar outros tecidos para forrar também, como por exemplo malha 100% algodão. Vou usar também agulha para costura e tesoura para remates. Vou dar início fazendo um nozinho inicial. Para todos os tamanhos pode fazer da mesma forma. Esse nozinho inicial vou contar como correntinha. Após ele, faço 5 correntinhas, totalizando 6, contando com o nozinho inicial. Depois faço mais 6 correntinhas, totalizando 12 pontos. E depois vou fazer mais 6 correntinhas. E vou seguir fazendo 6 em 6 correntinhas até o tamanho que preciso. A peça vai ser feita de cima para baixo, então esse início vai ficar abaixo do pescoço. Para o meu tamanho P, vou fazer um total de 30 correntinhas, podendo ficar entre 16 a 19 centímetros. Para o tamanho PP, pode fazer com 24 correntinhas, podendo ficar mais ou menos entre 13 a 16 centímetros. Para o tamanho M e G, pode fazer com mais ou menos 36 correntinhas, podendo ficar entre 19 a 22 centímetros. Para o GG, pode fazer com 42 correntinhas, podendo ficar entre 22 a 25 centímetros. Mas claro, pode fazer a quantidade que quiser, contando que seja de 6 em 6 correntinhas, ou seja, a quantidade deve ser múltiplos de 6. Vou fazendo aqui para o meu tamanho P e já volto. Terminei de fazer 30 correntinhas para o meu tamanho. Claro, pode fazer, por exemplo, mesmo fazendo a peça no tamanho M, pode fazer as correntinhas do tamanho P ou G. E o meu ficou com mais ou menos 17 centímetros. Como havia dito, poderia ficar entre 16 a 19 centímetros. Agora, para todos os tamanhos, depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, lembrando que deve ser sempre múltiplo de 6, deve contar de cima para baixo e na quinta correntinha fazer um ponto alto.
Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Ficando com 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Não fazer correntinha, saltar uma correntinha de base e na segunda fazer um ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Feito o ponto V, não deve fazer correntinha, deve saltar uma correntinha de base e na segunda fazer um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos, um em cada correntinha. Não faço correntinha, salto uma correntinha de base e na segunda faço um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Novamente, não faço correntinha, salto uma correntinha de base e na segunda faço um ponto alto. E vou seguir fazendo assim. A cada 3 pontos altos, um feito em cada correntinha, não faço correntinha, salto uma de base e na segunda faço um ponto V. Não faço correntinha, salto uma de base e na próxima faço um ponto alto. Ficando com um ponto V e 3 pontos altos, um ponto V e 3 pontos altos. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha carreira de 3 pontos altos com um ponto V, e sobrou certinho depois do último ponto V 4 correntinhas. Vou saltar uma e nas 3 últimas faço um ponto alto em cada uma. Para todos os tamanhos, deve finalizar com 3 pontos altos, deixando o final da carreira igual o início. Dessa forma, iniciando e finalizando com 3 pontos altos. Para a próxima carreira, vou virar. Inicio fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. E no segundo ponto de base, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Não faço correntinhas de espaço. Vou direto para dentro do ponto V e vou fazer um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora, depois desse primeiro leque, vou fazer ponto alto em relevo nos conjuntos de 3 pontos altos até o último leque. Nos conjuntos de 3 pontos altos do início e do final, ou seja, antes do primeiro leque e depois do último, não faço ponto em relevo. Somente nos conjuntos de pontos entre o primeiro e o último leque. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto alto em relevo. Vou dar a laçada na agulha, vou passar a agulha pela frente no meio do primeiro ponto alto. Não deve pegar em cima e sim no meio do ponto. E vou fazer o ponto alto normal. Depois de passar a agulha pegando no meio do ponto, dou a laçada, puxo e faço o ponto alto normalmente. Do outro lado fica dessa forma. E igual fiz no primeiro ponto, vou fazer no segundo. Então, dou a laçada na agulha, pego por cima no meio do ponto alto, dou a laçada, puxo e faço um ponto alto normalmente. Vou para o terceiro ponto alto e vou fazer da mesma forma. Dou a laçada, por cima passo no meio do ponto, dou a laçada e faço um ponto alto. E do outro lado fica assim. Bem aparente a parte de cima dos pontos, ficando em relevo. E depois de fazer os pontos altos em relevo, sem fazer correntinha, vou para o meu próximo ponto V e vou fazer um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Chegando nos 3 pontos altos novamente, vou fazer em relevo. Sem fazer correntinha depois do leque, vou no primeiro ponto, por cima, pego no meio do ponto e faço um ponto alto.
Vou no segundo ponto por cima, passo a agulha no meio do ponto e faço um ponto alto. Vou no terceiro e último ponto, faço um ponto alto pegando no meio do ponto. Ficando dessa forma. Vou agora para o meu próximo ponto V e vou fazer um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Deve fazer assim para todos os tamanhos. Depois de fazer leque no ponto V, vou nos 3 pontos altos e vou fazer um ponto alto em relevo em cada um. Por cima, pego no meio do ponto e faço um ponto alto. Feito ponto alto em relevo em cada ponto de base, vou agora para o meu próximo e último ponto V e vou fazer um leque. Lembrando que os pontos altos em relevo, nos conjuntos de 3 pontos altos, é somente entre o primeiro e o último leque. Então, se agora fiz o último leque, não faço relevo nos últimos 3 pontos altos, igual não fiz nos 3 primeiros. Feito 3 pontos altos sobre 3 pontos altos, finalizo a segunda carreira. Para a próxima carreira, viro, lembrando que para todos os tamanhos deve fazer da mesma forma. Inicio com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e no segundo ponto alto faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, lembrando que não deve fazer em relevo no início. E vou para o meu primeiro leque e vou fazer um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Feito o primeiro leque, agora eu vou para o meu próximo conjunto de 3 pontos altos. Lembrando que a partir do primeiro leque faço nos conjuntos de 3 pontos, ponto alto em relevo. Então, por cima, pego no meio do primeiro ponto e faço um ponto alto. Por cima, pego no meio do segundo ponto de base e faço um ponto alto. Por cima, pego no meio do terceiro e último ponto de base e faço um ponto alto. E depois de fazer ponto alto em relevo sobre ponto alto, agora eu vou para o meu próximo leque e vou fazer um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Feito leque sobre leque, vou nos próximos 3 pontos e vou fazer um ponto alto em relevo em cada um. Por cima, pegando no meio do ponto, ao invés de pegar nas 2 alcinhas em cima do ponto alto. Vou para o meu próximo leque e faço um leque. Vou para os meus próximos 3 pontos e vou fazer um ponto alto em relevo em cada um, pegando no meio do ponto. Do outro lado fica em relevo, bem aparente, as 2 alcinhas do ponto alto de base. Vou agora para o meu próximo e último leque e vou fazer um leque. Feito o último leque, não vou trabalhar mais pontos em relevo, então no último conjunto de 3 pontos faço um ponto alto em cada um, normalmente pegando em cima das 2 alcinhas do ponto. E com minha terceira carreira finalizada, vou iniciar a quarta. A partir da quarta, vou trabalhar com aumentos. Esses aumentos vão ser feitos somente no início e no final da carreira. E vão precisar de 4 carreiras no total para fazer um aumento completo.
Esse aumento completo terá que ter mais um leque e mais um conjunto de 3 pontos altos no início e no final. Para minha primeira carreira de aumentos, faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto e no segundo ponto de base, faço 3 pontos altos juntos. Vou no terceiro e último ponto de base e faço um ponto alto normalmente, ficando o primeiro conjunto dessa carreira com 5 pontos altos. Sem fazer correntinha, vou para dentro do primeiro leque e faço um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Feito o primeiro leque, a partir dele faço ponto alto em relevo nos próximos conjuntos de 3 pontos. Então, vou aqui no primeiro ponto alto, pego no meio do ponto e faço um ponto alto. No segundo ponto de base, pego no meio do ponto e faço um ponto alto, igual fiz nas carreiras anteriores. Depois de fazer ponto alto em relevo, vou para o meu próximo leque e vou fazer um leque. E vou continuar fazendo aqui leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, até chegar no meu último leque. Entre o primeiro e o último leque, continua normalmente. Quando estiver no meu último leque, eu volto. Dei continuidade fazendo leque sobre leque, ponto alto em relevo nos conjuntos de 3 pontos entre um leque e outro. Agora eu vou finalizar. Todo final de carreira deve ficar idêntico ao início. Vou agora fazer um ponto alto no primeiro ponto alto do último conjunto de 3 pontos. No segundo, faço 3 pontos altos juntos, igual fiz nos 3 primeiros conjuntos. E no terceiro e último ponto, faço um ponto alto somente, totalizando 5 pontos altos, ficando idêntico ao início. Vou virar e para a próxima carreira faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. Vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto. No terceiro ponto de base, que é o ponto do meio, faço 3 pontos altos juntos. Vou no quarto ponto de base e faço um ponto alto. No quinto e último ponto de base, faço um ponto alto. E o primeiro conjunto ficando com 7 pontos altos nessa carreira. Agora eu vou para o meu primeiro leque e vou fazer um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois do leque, vou para o conjunto de 3 pontos e vou fazer um ponto alto em relevo em cada um. Por cima, pego no meio do ponto e faço um ponto alto. E vou continuar fazendo essa carreira leque sobre leque, lembrando que a partir do primeiro leque, no conjunto de 3 pontos, deve fazer ponto alto em relevo em cada um. E volto quando estiver no meu último leque. Seguir fazendo a carreira normalmente, ponto alto em relevo no conjunto de 3 pontos e leque sobre leque, igual fiz as carreiras anteriores. E depois de fazer o meu último leque, vou no primeiro ponto alto do último conjunto e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro ponto, que é o do meio, faço 3 pontos altos juntos. No quarto ponto, faço um ponto alto. E no quinto e último ponto de base, um ponto alto, totalizando 7 pontos. E assim o final da carreira fica igual ao início. E assim finalizo a minha quinta carreira ou segunda carreira com aumentos. Para a terceira carreira de aumentos, faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. Vou para o segundo ponto de base e vou fazer um ponto alto.
Vou para o meu terceiro ponto de base, faço um ponto alto. E o quarto ponto de base, que é o ponto do meio, faço um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No meu quinto ponto de base, faço um ponto alto somente. No meu sexto ponto de base, faço um ponto alto. E no sétimo e último ponto, um ponto alto. O primeiro conjunto dessa carreira ficando com 3 pontos altos, um ponto V e 3 pontos altos. Ou seja, antes e depois da correntinha, 4 pontos, totalizando 8. Agora vou para o meu primeiro leque e vou fazer um leque. E vou continuar fazendo essa carreira, leque sobre leque, e a partir do primeiro leque, em todo o conjunto de 3 pontos altos, faço um ponto alto em relevo. Volto quando estiver no meu último leque. Finalizando a minha terceira carreira de aumentos. Agora, depois de fazer leque no último leque, vou para o último conjunto de pontos. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto. E no quarto, que é o ponto do meio, faço um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou no quinto ponto e faço um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo e último ponto de base, um ponto alto. E assim finalizo a carreira, ficando com 3 pontos altos, um ponto V e 3 pontos altos, igual no início. Viro e para fazer a quarta e última carreira com aumentos, faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. Vou para o segundo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no terceiro ponto e faço um ponto alto. E ficando com 3 pontos altos, vou saltar o primeiro ponto alto do ponto V e no espacinho de uma correntinha, ou seja, no meio do ponto V, faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou saltar o segundo ponto alto do ponto V e no próximo ponto, depois do ponto V, faço um ponto alto. Vou no próximo penúltimo ponto e faço um ponto alto. E no último ponto, um ponto alto, ficando com 3 pontos. E o primeiro conjunto dessa carreira fica com 3 pontos altos, um leque e 3 pontos altos. E assim, a última carreira com aumentos ficam igual o meio da carreira, formada somente por 3 pontos altos e leque. Para todos os tamanhos, deve fazer dessa mesma forma. Agora eu vou para o meu próximo leque e vou fazer um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E vou continuar fazendo essa carreira normalmente. Quando estiver no meu último leque, eu volto. Já estou aqui no meu último leque e segui fazendo ponto alto em relevo nos conjuntos de 3 pontos a partir do primeiro leque. Agora eu vou finalizar, depois do leque, vou aqui no primeiro ponto de base do último conjunto de pontos e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Salto o primeiro ponto alto do ponto V e dentro dele, no espacinho de uma correntinha, faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou saltar o segundo ponto alto do ponto V e nos 3 últimos pontos faço um ponto alto em cada um. E assim finalizo a quarta e última carreira de aumentos, formada somente por leques e conjunto de 3 pontos. Lembrando que são necessárias 4 carreiras para um aumento.
ou seja, a cada 4 carreiras, aumenta um leque e um conjunto de 3 pontos no final e no início da carreira. Após essa quarta e última carreira, deve fazer a primeira carreira com aumento, seguindo a mesma sequência. Então, no primeiro ponto, faço um ponto alto, no segundo, 3 e no terceiro, um ponto alto, totalizando 5 pontos. Depois, faço a segunda carreira de aumentos, totalizando 7 pontos, fazendo um ponto alto no primeiro, no segundo, no terceiro, faço 3 pontos, no quarto, 1 e no quinto, 1 também, totalizando 7 pontos. Terceira carreira com aumentos, faço um ponto alto no primeiro, no segundo e no terceiro ponto, no quarto um ponto V, no quinto, no sexto e no sétimo ponto, um ponto alto somente, ficando 3 pontos altos, um ponto V, 3 pontos altos. E na quarta carreira com aumentos, faço um ponto alto no primeiro, no segundo, no terceiro ponto e dentro do ponto V, um leque. Salto o primeiro e o segundo ponto do ponto V, e nos 3 últimos pontos faço um ponto alto em cada um. E assim forma a carreira com leques e conjunto de 3 pontos altos somente. E a partir do primeiro e do último leque, faço pontos altos em relevo. Então, depois de fazer a quarta e última carreira, onde acrescenta um leque no início e no final, vou incluir o conjunto de 3 pontos altos entre o primeiro e o último leque, deixando os 3 pontos altos do início e do final sem fazer relevo. Agora, novamente, vou fazer aumentos, então dou início à minha primeira carreira. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e no segundo ponto de base, 3 pontos altos. Sigo a mesma sequência depois de fazer a quarta e última carreira de aumentos. No terceiro ponto, faço um ponto alto, ficando com 5 pontos, ficando igual à primeira carreira de aumentos que fiz. Agora vou para o meu primeiro leque e vou fazer um leque. E a partir desse primeiro leque, feito na carreira anterior, vou para o conjunto de 3 pontos altos e vou incluir eles para fazer em relevo. Então, vou aqui no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto pegando no meio do ponto. Vou no segundo ponto e faço um ponto alto em relevo. E no terceiro ponto, faço um ponto alto em relevo. E assim, esses 3 pontos altos ficam incluídos no meio, entre o primeiro e o último leque. No meu próximo leque, faço um leque. Então, vou seguir fazendo aqui normalmente leque sobre leque no conjunto de 3 pontos. Ponto alto em relevo e volto quando estiver chegando no último leque. Seguir fazendo leque sobre leque, ponto alto em relevo nos conjuntos de 3 pontos a partir do primeiro leque. E igual incluir o conjunto a partir do primeiro leque, vou incluir o conjunto antes do último leque, fazendo ponto alto em relevo em cada um. E agora eu vou fazer leque sobre leque. E todo final de carreira deve ficar igual no início. E já nessa carreira iniciei o primeiro aumento. Então, vou no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, faço 3 pontos altos juntos. E no último ponto, um ponto alto, ficando com 5 pontos. Vou virar e agora eu vou fazer a minha segunda carreira com aumentos. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base, faço um ponto alto.
No terceiro ponto, que é o do meio, faço 3 pontos altos juntos. No quarto ponto, faço um ponto alto e no quinto e último, um ponto alto, totalizando 7 pontos. Vou para o meu primeiro leque, faço um leque. E a partir do primeiro leque, sigo fazendo nos conjuntos de pontos um ponto alto em relevo em cada um, até o último leque. Agora vou no meu próximo leque e faço um leque. Vou dar seguimento fazendo essa carreira, leque sobre leque, ponto alto em relevo entre o primeiro e o último ponto. Quando estiver chegando no final da carreira, vou fazer no conjunto de 3 pontos altos antes do último leque, um ponto alto em relevo, no conjunto de 3 pontos altos que foram acrescentados. No último leque faço um leque e no último conjunto de pontos faço 7 pontos altos. Todo final de carreira deve ficar igual no início. Lembrando que essa é a segunda carreira de aumentos, formada por um ponto alto feito no primeiro ponto, um ponto alto no segundo, 3 pontos no terceiro, um no quarto e um no quinto. Depois que terminar essa segunda carreira, eu vou fazer a terceira, formada por um ponto alto no primeiro, um no segundo, um no terceiro. No quarto ponto, vou fazer um ponto V. No quinto, um ponto, no sexto, um ponto e no sétimo, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos, um ponto V e 3 pontos altos. A quarta e última carreira de aumentos, faço um ponto alto no primeiro, no segundo, no terceiro ponto, dentro do ponto V um leque. Salto o primeiro e o segundo ponto do ponto V e nos 3 últimos pontos faço um ponto alto em cada um, formando assim a quarta carreira somente de leques e conjunto de 3 pontos. E quando estiver na quarta carreira, vou incluir os 3 pontos altos após o primeiro e os 3 pontos altos antes do último leque, que foi feito na quarta carreira de aumentos. Os aumentos devem ser feitos até a largura ficar na mesma largura da cintura. Porém, não tem problema ficar um pouquinho menor ou maior que o tamanho da cintura. O importante é que deve fazer as 4 carreiras com aumentos completas, para que a última carreira fique com a sequência certinho de leques e conjunto de 3 pontos. Lembrando que a cada 4 carreiras aumenta um leque e um conjunto de 3 pontos no início e no final, e deve seguir a mesma sequência de aumentos, sempre a mesma repetição. Volto quando estiver da largura que preciso. Terminei de fazer todas as minhas carreiras com aumentos até ficar na largura que preciso para a cintura. Lembrando que a última carreira deve ser formada por leques e 3 pontos altos somente. Então não tem problema passar ou faltar um pouquinho do tamanho da cintura, porque a última carreira deve ser formada por leques e 3 pontos altos. Lembrando que para cada aumento são necessárias 4 carreiras e seguir fazendo da mesma forma que fiz no início. E a cada 4 carreiras de aumentos e após a quarta e última carreira de aumentos, incluir os 3 pontos altos após o primeiro leque e os 3 pontos altos antes do último leque, fazendo em relevo também, como os 3 pontos altos do meio. Lembrando que depois do primeiro leque e antes do último, deve fazer em relevo os conjuntos de 3 pontos altos. Independente da largura, a última carreira deve ser formada por 3 pontos altos e leque, e depois de fazer a última carreira, deve fazer dessa forma.
para todos os tamanhos. Vou voltar aqui onde parei. A última carreira deve estar do lado avesso e para a próxima carreira deve fazer 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. E no segundo ponto de base faço um ponto alto. No terceiro um ponto alto. Ficando 3 pontos altos sobre 3 pontos altos, vou para o meu primeiro leque de base e faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E agora eu vou incluir os 3 pontos altos após esse primeiro leque, que na carreira anterior foi a quarta e última carreira de aumentos, fazendo nos 3 pontos ponto alto em relevo em cada um. Então, pego aqui no meio do primeiro ponto, faço um ponto alto, no meio do segundo ponto, faço um ponto alto e no meio do terceiro ponto, um ponto alto. Vou no meu próximo leque e faço um leque. E vou seguir fazendo dessa forma, leque sobre leque, ponto alto em relevo, em cada conjunto de 3 pontos altos. Nessa carreira não faço nenhum aumento, toda a carreira vai ter a mesma quantidade de pontos que a carreira anterior. Quando estiver no meu último leque, eu volto. Finalizando a minha primeira carreira após a última carreira de aumentos, e nessa carreira fazendo igual à carreira anterior, de ponto sobre ponto, leque sobre leque. E fiz em relevo os 3 pontos altos após o primeiro leque e nos 3 pontos altos antes do último leque. Agora, depois desse último leque, vou finalizar fazendo nos 3 últimos pontos um ponto alto sobre cada um. E depois de fazer os 3 pontos altos nos 3 últimos pontos, agora eu vou fechar a peça. Para fechar, para todos os tamanhos, deve fazer da mesma forma. Depois de fazer o último ponto alto, faço um total de 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do início da carreira. Agora, vou iniciar a minha primeira carreira fechada após a união. Finalizei essa carreira fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Para a próxima, vou fazer 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. E no próximo ponto de base, que é o segundo, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Vou para dentro do leque e faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou fazer da mesma forma que fiz a carreira anterior. Porém, nos pontos altos em relevo faço um pouco diferente. Como vou fazer a peça fechada, deve observar como foi feito o ponto em relevo na carreira anterior. Com a peça aberta, antes de fechar, sempre faço o ponto alto em relevo pegando por cima no meio do ponto. E foi assim na última carreira, antes de fechar a peça. Então, como na carreira anterior peguei por cima, nessa vou pegar por baixo, pegando no meio do ponto da mesma forma, porém por baixo. Então, essa primeira carreira fechada após a união da peça deve fazer o ponto alto em relevo dessa forma para todos os tamanhos. Deve pegar por baixo no meio do ponto e fazer um ponto alto normal. Vou agora aqui no segundo ponto e vou pegar por baixo no meio do ponto alto e faço um ponto alto. É igual quando pega por cima no meio do ponto, porém, nessa carreira pego por baixo. Vou agora no terceiro e último ponto e faço da mesma forma. Pego no meio do ponto por baixo e faço um ponto alto. Deve fazer isso para que fique igual no início os detalhes de pontos em relevo, porque não vou ficar mais virando a peça.
Vou para o meu próximo leque, faço normalmente leque sobre leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E no ponto alto em relevo, faço da mesma forma em todos. Nessa carreira, estou pegando por baixo no meio do ponto e fazendo um ponto alto. Todas as carreiras, depois de fechar a peça, vão ser trabalhadas do mesmo lado. Diferente de antes de fechar a peça, que fiz virando em cada carreira, uma carreira ficando do lado certo, outra do lado avesso. Uma do lado certo, outra do lado avesso. Vou dar continuidade fazendo toda a minha carreira dessa forma. Lembrando que para todos os tamanhos deve fazer assim. Leque sobre leque, ponto alto em relevo, nos pontos altos em relevo normalmente, porém, nessa carreira pegando por baixo. Quando estiver no último conjunto de 3 pontos, eu volto. Finalizando a minha primeira carreira fechada de leques e pontos altos em relevo. Primeira carreira que faço pegando por trás e fica com o mesmo detalhe de pontos em relevo que a carreira anterior. Agora vou finalizar depois de fazer 3 pontos altos no último conjunto de 3 pontos, lembrando que no primeiro e no último conjunto não faço em relevo, mesmo depois de fechar a peça isso deve permanecer. Agora eu vou finalizar saltando aqui a primeira correntinha das 3 que fiz e na segunda faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois do leque, vou saltar a terceira e a última correntinha de base e vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, ficando dessa forma. Depois de fazer a primeira carreira fechada, vou fazer a próxima da mesma forma, com a mesma quantidade de pontos, antes de iniciar a carreira com aumentos. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, e no segundo ponto de base, um ponto alto. E no terceiro ponto, um ponto alto. Ficando com 3 pontos sobre 3 pontos, vou no primeiro leque e faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E agora eu vou trabalhar relevo após o primeiro leque. Lembrando que eu não fiz em relevo no primeiro conjunto igual às carreiras anteriores. E como não estou virando a peça, devo observar como fiz o ponto alto em relevo da carreira anterior. Peguei por trás, então nessa carreira eu vou pegar por cima no meio do ponto. Vou no meio do ponto alto e faço um ponto alto. No próximo ponto, pego por cima no meio do ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, pego por cima no meio do ponto e faço um ponto alto. Deve fazer assim para todos os tamanhos. Se na última carreira peguei por trás no meio do ponto, na próxima pego por cima. Vou no meu próximo leque e faço um leque, normalmente de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou no próximo conjunto de 3 pontos, pego por cima no meio do ponto e faço um ponto alto em relevo em cada um. Vou continuar fazendo essa carreira e volto quando estiver chegando no meu último conjunto de 3 pontos. Lembrando que na carreira anterior peguei por trás os pontos em relevo e nessa pego por cima no conjunto de pontos. Finalizando a minha segunda carreira fechada, segui fazendo leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Chegando no meu último conjunto de 3 pontos, vou fazer 3 pontos altos sobre cada um. Continuo não fazendo ponto alto em relevo no primeiro e no último conjunto de 3 pontos, porque ainda vou fazer aumentos. Vou aqui no leque do meio e vou fazer um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Para o meu tamanho, ficando aqui com 2 carreiras iguais, após o fechamento da peça, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto, no segundo ponto de base um ponto alto e no terceiro um ponto alto. Ficando ponto sobre ponto, vou para dentro do leque e faço um leque.
2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Estou agora na minha terceira carreira igual após o fechamento da peça. Após o primeiro leque, vou fazer ponto alto em relevo no próximo conjunto de 3 pontos. Na carreira anterior, fiz o ponto alto em relevo pegando por cima, então nessa carreira eu vou fazer o ponto alto em relevo pegando por trás. Vou no meio do ponto pegando por trás e faço um ponto alto normal. Então, a única diferença do ponto alto em relevo da carreira anterior é que pego por trás. Para todos os tamanhos deve fazer dessa forma para que o detalhe fique igual antes de unir a peça. Vou continuar fazendo aqui por toda a volta, ponto alto em relevo nos conjuntos de 3 pontos e leque sobre leque. Todas as próximas carreiras devem seguir essa mesma sequência. Uma carreira fazendo ponto alto em relevo pegando por cima, uma pegando por trás, uma carreira pegando por cima e outra por trás. Isso porque não estou virando a peça, estou fazendo carreiras fechadas, então todas as carreiras estão do lado certo, não tem nenhuma do lado avesso, por isso deve fazer dessa forma. Após fazer as carreiras de leque sobre leque, 3 pontos sobre 3 pontos, deve fazer a carreira com aumentos para a medida do quadril. Essas carreiras repetidas, sem aumentos, ficam da mesma largura da primeira até a última. Pode fazer a quantidade que quiser, mas não recomendo fazer muito, porque se chegar no quadril, pode ficar mais estreito. Como estou fazendo o tamanho P, vou fazer pelo menos 3 carreiras repetidas, então estou na terceira e última antes de fazer o meu primeiro aumento. Para o PP também pode fazer 3. Para o M4, G5 e GG6, mas claro, pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, antes de fazer o primeiro aumento. E o primeiro e último conjunto de 3 pontos, antes de fazer o primeiro aumento, permanece sem fazer relevo neles. Vou continuar fazendo a minha terceira e última carreira para o meu tamanho e volto quando finalizar. Fiz aqui a minha terceira e última carreira, de leque sobre leque, 3 pontos sobre 3 pontos. Nessa minha terceira carreira, após o fechamento da peça, os pontos altos em relevo fiz pegando por trás e fica com o mesmo detalhe das carreiras anteriores. E finalizei, depois de fazer leque sobre leque, um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora vou iniciar minha primeira carreira com aumento. Depois de fazer a quantidade de carreiras repetidas que precisa, a primeira carreira com aumentos deve fazer dessa forma para todos os tamanhos. Faço aqui 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base, faço 3 pontos altos juntos, igual fiz antes de fechar a peça. No terceiro ponto, faço um ponto alto, totalizando 5 pontos altos no primeiro conjunto. Vou para dentro do leque e faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois do leque, vou para o meu primeiro conjunto de 3 pontos após o primeiro leque e vou fazer ponto alto em relevo. Para o meu tamanho, na carreira anterior, fiz o relevo pegando por trás, então nessa eu vou pegar por cima no meio do ponto e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Feito ponto alto em relevo nos 3 pontos altos pegando por cima nessa carreira para o meu tamanho, no meu próximo leque faço um leque. Lembrando que deve seguir a mesma sequência. Se para outros tamanhos pegou por cima o ponto alto em relevo, então nessa carreira deve pegar por trás. Vou continuar fazendo toda essa carreira. Ela é feita igual à carreira anterior, o que vai mudar é no primeiro conjunto de pontos e no último, e volto quando estiver finalizando essa carreira. Finalizando a minha primeira carreira de aumentos após o fechamento da peça, seguir fazendo normalmente leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo para o meu tamanho nessa carreira. Estou pegando por cima. Agora eu vou finalizar depois de fazer o último leque. No último conjunto de 3 pontos, faço um ponto alto no primeiro ponto de base,
O aumento vai ser feito da mesma forma que no primeiro conjunto. No segundo ponto, 3 pontos altos juntos. E no terceiro e último ponto do conjunto de base, um ponto alto, ficando com 5 pontos. Vou para o meu último leque e faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Feito o leque, finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Os aumentos são feitos igual foram antes de fechar a peça. E se a cada aumento são necessárias 4 carreiras, então fiz aqui a minha primeira, agora eu vou fazer a segunda da mesma forma que fiz os aumentos anteriores. Esses aumentos devem ser feitos somente no primeiro e no último conjunto de pontos e todo o restante, em todas as carreiras, sempre deve fazer da mesma forma. E faço aumento até completar 4 carreiras de aumento no total e a última é formada somente por leques e 3 pontos. Para a minha segunda carreira de aumentos, faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto e no segundo ponto de base faço um ponto alto. No terceiro ponto, que é o do meio, faço 3 pontos altos juntos. No quarto ponto, faço um ponto alto e no quinto e último, um ponto alto. E assim, meu primeiro conjunto totaliza 7 pontos. Vou para o meu próximo leque e faço um leque. Como após o primeiro leque até o último é feito igual à carreira anterior, vou dar seguimento fazendo aqui ponto alto em relevo, lembrando que devo observar como fiz na última carreira. Para o meu tamanho, fiz pegando por cima, então nessa carreira eu vou fazer pegando por trás. Volto quando estiver finalizando essa carreira. Finalizando a minha quinta carreira após o fechamento da peça e segunda de aumentos. Agora aqui no último conjunto vou fazer um ponto alto no primeiro e no segundo ponto de base e no terceiro ponto, que é o do meio, faço 3 pontos altos juntos. Vou no quarto e no quinto ponto e faço um ponto alto em cada um, totalizando 7 pontos nesse conjunto. Vou para dentro do leque e faço um leque. E finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E com a segunda carreira de aumentos finalizada, vou agora fazer a terceira. E seguindo a mesma sequência de aumentos, para a terceira carreira, inicio com 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. Vou no segundo ponto de base, faço um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto. No quarto, que é o ponto do meio, vou fazer um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No quinto ponto de base, faço um ponto alto normal. No sexto, um ponto alto e no sétimo e último ponto, um ponto alto. Ficando 3 pontos altos, um ponto V e 3 pontos altos, vou para o meu primeiro leque e faço um leque. Depois do primeiro leque, no conjunto de pontos, faço ponto alto em relevo. Na carreira anterior, fiz pegando por trás, então nessa eu vou fazer pegando por cima. Pego no meio do ponto e faço um ponto alto. Vou dar continuidade fazendo essa carreira e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha sexta carreira após a união da peça e terceira de aumentos. Para o meu tamanho nessa carreira, fiz o ponto alto em relevo pegando por cima. Agora eu vou finalizar nesse último conjunto de pontos, fazendo um ponto alto no primeiro ponto de base, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto V no quarto ponto, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no quinto ponto de base, um ponto alto no sexto e um ponto alto no sétimo.
Vou para o meu último leque e faço um leque. E finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E assim finalizo a minha terceira carreira de aumentos. Agora falta somente uma para finalizar o meu primeiro aumento. Lembrando que o aumento é feito igual anteriormente, são necessárias 4 carreiras e devem utilizar os mesmos pontos. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto, vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e no meu ponto V, vou saltar o primeiro ponto alto dele e no espacinho de uma correntinha, ou seja, no meio, faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Salto o segundo ponto do ponto V e vou direto para o meu próximo ponto, depois do ponto V, e faço um ponto alto. Vou no meu próximo ponto, faço um ponto alto e no último ponto, um ponto alto. Ficando 3 pontos altos, um leque e 3 pontos altos. Vou para o meu próximo leque e faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. No conjunto de pontos, após o leque, faço ponto alto em relevo em cada um. Nessa carreira, eu vou fazer pegando por trás, porque na última fiz pegando por cima. Quando estiver finalizando essa carreira, eu volto. Finalizando a minha quarta e última carreira de aumentos e sétima carreira após o fechamento da peça. Agora, eu vou finalizar aqui no último conjunto de pontos. Faço um ponto alto no primeiro ponto de base, um ponto alto no segundo ponto de base, um ponto alto no terceiro ponto de base e no ponto V salto o primeiro ponto dele e dentro dele faço um leque. Salto o segundo ponto do ponto V e vou nos 3 próximos últimos pontos depois do ponto V e faço um ponto alto sobre cada um, ficando com 3 pontos altos, um leque e 3 pontos altos. Vou para o meu próximo leque e faço um leque. Como já está próxima a largura que preciso para o quadril, vou fazer somente esse aumento. E para finalizar, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E assim finalizo o meu primeiro aumento, que é quando faço a quarta e última carreira de aumentos, e essa carreira é formada somente por 3 pontos altos e leques. Vou fazer somente esse aumento, mas se quiser pode fazer mais. É só seguir a mesma sequência de aumentos. Todos os aumentos devem ser feitos iguais, no primeiro e no último conjunto. Deve fazer na primeira carreira de aumentos, um ponto alto no primeiro ponto, 3 pontos no segundo e um ponto alto no terceiro ponto, ficando com 5 pontos altos. Para a segunda carreira, deve fazer um ponto alto no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ponto, e no terceiro, 3 pontos altos, totalizando 7 pontos. Terceira carreira, um ponto alto no primeiro, no segundo, no terceiro. No quarto, deve fazer um ponto V, no quinto, sexto e sétimo, um ponto alto somente. E na quarta e última carreira, um ponto alto no primeiro, no segundo e no terceiro. Dentro do ponto V, deve fazer um leque, deve saltar os 2 pontos do ponto V e nos 3 últimos pontos, um ponto alto sobre cada um. E assim, a última carreira de aumentos é formada por 3 pontos altos e leques somente. Para a largura, não precisa ficar exatamente na largura que precisa para o quadril. E para todos os tamanhos, após fazer a quarta e última carreira de aumentos, deve incluir os 3 pontos altos após o primeiro leque e os 3 pontos altos antes do último leque, fazendo eles em relevo. Enquanto estiver fazendo aumentos, o primeiro e último conjuntos de 3 pontos não deve fazer em relevo.
Não vou fazer mais aumentos, então vou iniciar minha próxima carreira dentro do leque. E vou incluir todos os conjuntos de 3 pontos altos, fazendo eles em relevo. Para todos os tamanhos, após fazer os aumentos e for fazer carreiras repetidas, deve fazer dessa forma. Vou voltar para dentro desse leque, após fazer o ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço um ponto baixíssimo em cada ponto do leque para trás, indo para o meio dele. Agora eu vou aqui no meio do leque, faço um ponto baixíssimo voltando para trás e vou iniciar a carreira a partir daqui. Faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto, mais um ponto alto ficando com 2, uma correntinha e 2 pontos altos, formando assim o meu primeiro leque. Vou para o meu primeiro conjunto de 3 pontos e faço ponto alto em relevo em cada um. Mas antes, observo qual o ponto em relevo que fiz na carreira anterior. Para o meu tamanho, fiz pegando por trás, então, nessa carreira, eu vou fazer pegando por cima. E vou incluir esse primeiro conjunto, porque não vou fazer mais aumentos. Por isso, iniciei a carreira dentro do leque, e para todos os tamanhos deve fazer dessa mesma forma. Na hora de incluir todos os conjuntos, iniciar a carreira dentro do leque. Agora eu vou para o meu próximo leque, faço um leque. E no meu próximo conjunto de 3 pontos, faço ponto alto em relevo em cada um. Como não estou fazendo mais aumentos, essa carreira já estou incluindo os 2 conjuntos de 3 pontos que não havia feito em relevo. Fazendo mais aumentos, deve incluir somente o conjunto de pontos após o primeiro leque. Vou aqui no meu próximo leque e vou fazer um leque. E vou no meu próximo conjunto de pontos e vou fazer ponto alto em relevo. Nessa carreira, estou fazendo pegando por cima. E vou dar continuidade fazendo toda essa carreira e volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha primeira carreira após o último aumento. Toda a carreira fazendo leque sobre leque e ponto alto em relevo em todos os conjuntos de pontos, inclusive o primeiro e o último. Agora eu vou finalizar aqui nesse próximo conjunto de pontos. Pela primeira vez estou fazendo ponto alto em relevo neles. Vou no meu próximo leque e faço um leque. No meu último conjunto de 3 pontos, ponto alto em relevo em cada um. E agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Para a próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto mais um ponto alto, ficando com 2, uma correntinha e 2 pontos altos. Feito o primeiro leque, vou no primeiro conjunto de 3 pontos e faço ponto alto em relevo. Vou fazer nessa carreira pegando por trás, porque na carreira anterior fiz pegando por cima. Pego no meio do ponto e faço um ponto alto. No próximo leque, faço um leque. Nos pontos em relevo, mesmo quem esteja fazendo o mesmo tamanho que o meu, pode ser que não esteja pegando do mesmo lado, mas não tem problema porque deve seguir a sequência. No próximo conjunto de pontos, ponto alto em relevo. Vou continuar fazendo aqui por toda a volta e todas minhas carreiras dessa mesma forma, leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser.
Vou fazer as carreiras até a peça ficar com a altura total de 85 centímetros, mais ou menos, para o meu tamanho P. A peça pode ser curta, média ou longa. Recomendo fazer sob medida, mas para cada tamanho façam diferença de mais ou menos 10 a 15 centímetros de altura. Não deve esquecer de fazer nos pontos em relevo uma carreira pegando por cima, outra por trás. Uma por cima, outra por trás. Volto quando estiver do tamanho que preciso. Terminei de fazer todas as minhas carreiras de leques e pontos altos em relevo. Depois de fazer os aumentos e ficar da largura que preciso, seguir fazendo carreiras repetidas, sem aumentos. Lembrando que pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, deixando a peça do comprimento curto, médio ou longo. Agora, depois de fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque, vou finalizar caminhando com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo a barra do vestido. Não faço acabamento em volta com pontos baixos, mas se quiser pode fazer. Agora vou passar para a parte de cima para fazer as alças. As alças podem ser feitas da forma que quiser. Pode utilizar qualquer ponto, pode fazer com fio duplo ou não. Pode fazer as alças de cima separado das alças que vão na lateral, ou se quiser, pode colocar a alça somente na parte de cima e não colocar nas laterais, ou pode fazer da mesma forma que faço. A mesma alça de cima vou passar nas laterais. E essa alça vai ser feita assim. Vou voltar aqui com o fio, vou fazer o nozinho inicial. A parte de cima é onde fiz as correntinhas e iniciei a primeira carreira, ou seja, a base dos pontos. Vou aqui em cima do primeiro ponto, bem na base dele, e vou passar o fio, onde tem esses 3 pontos. No primeiro passo o fio e faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. Vou no segundo ponto de base, faço um ponto alto e no terceiro ponto de base um ponto alto. Vou trabalhar somente sobre os 3 pontos de base e ficando 3 pontos sobre 3 pontos, para a próxima carreira faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e no segundo ponto de base um ponto alto. No terceiro ponto de base, um ponto alto, ficando com 3 pontos sobre 3 pontos, viro e na próxima carreira eu faço da mesma forma. 3 correntinhas para meu primeiro ponto e no segundo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou seguir fazendo assim em todas as carreiras. Todas de 3 pontos sobre 3 pontos, até o tamanho que preciso. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, mas recomendo contar para fazer a mesma quantidade do outro lado. Como havia dito, a alça que vou fazer vai ser a mesma que vou passar na lateral, então vou fazer uma quantidade que dê para passar na lateral e amarrar nas costas. Quando estiver finalizando essa primeira alça, eu volto. Finalizando aqui a primeira alça, segui fazendo 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. E com a primeira alça pronta, vou passar na lateral. Lembrando que passar na lateral é opcional, ou pode fazer separado do pescoço, e pode passar reto, ou seja, no mesmo lado, ou na lateral do outro lado, ficando cruzado. Para passar, vou aqui no último ponto, em uma das carreiras, e passo a alça. Quando fizer a segunda, vou passar do outro lado e vai ficar cruzado nas costas. Vou dar início à segunda alça da mesma forma que fiz a primeira. Para a segunda, deve fazer a mesma quantidade de carreiras que ficará do mesmo tamanho. Finalizei a segunda alça, fiz a mesma quantidade de carreiras e, claro, ficou do mesmo tamanho. E assim o vestido já está finalizado. Mas antes de passar as alças nas laterais e amarrar, vou mostrar como fazer a aplicação do forro, que é opcional.
Para forrar, primeiro recomendo dobrar a peça ao meio. E essa dobra deve deixar a parte de cima dobrada ao meio e a parte mais baixa da parte de trás também. Dessa forma, a peça deve ficar nesse formato. Depois venho com o tecido, posiciono sobre a peça para ver se o tamanho vai dar. E ele também deve estar dobrado ao meio. Porém, o lado dobrado, onde está fechado, deve ficar rente com o lado dobrado mais alto da peça. Recomendo deixar o tecido maior que a peça. E depois de observar bem o tamanho, vou virar a peça e o tecido para poder fazer o corte. A parte dobrada fechada do tecido deve ficar na parte mais alta da peça e o corte vai ser feito na abertura da lateral e na parte mais baixa da peça dobrada. Embaixo eu recomendo cortar no final. Vou fazer o corte aqui e já volto. Terminei de fazer o corte do tecido. Não deve cortar no lado que está dobrado e fechado na parte mais alta. A única costura separada da peça vai ser feita somente no lado onde está mais baixo. E depois de fechar o tecido costurando somente em um lado, vou fazer a costura na parte da lateral na peça. Então, para dar início, venho aqui com a agulha e o fio. Já estou aqui com a agulha e o fio, vou fazer o nozinho na ponta. Confesso que não tenho muita técnica com corte e costura, mas vou dar algumas dicas de como pode estar fazendo. Recomendo iniciar a costura um pouco acima da ponta ou da barra do tecido, para que, se precisar de cortar o tecido, não cortar a costura. E vou fazendo costuras simples, retas. Pode costurar da forma que quiser. Se quiser, também pode costurar à mão e depois costurar numa máquina de costura, para ficar mais bonito. E depois pode estar descosturando a costura feita à mão. Mas se não achar necessário, pode fazer a costura à mão somente e deixar. Vou fazendo a costura até quando estiver chegando no corte da lateral. Então, quando estiver finalizando, eu volto. Finalizando a única costura fechada na parte mais baixa do tecido, agora eu vou fazer o arremate do fio. No corte feito na lateral, não fecho, então não faço costura nele, somente na hora de aplicar na peça. Lembrando que se quiser essa costura pode ser provisória, pode passar na máquina depois. E agora eu vou virar a peça aqui do lado certo para mostrar como ficou. Somente essa costura que deve ser feita, lembrando que na parte mais alta do tecido foi dobrado e fechado. A abertura é somente em um lado. Agora eu vou fazer a aplicação na peça. Voltei aqui com o vestido. Ele deve estar do lado avesso. O lado avesso é onde os pontos do lado de baixo, que foi feito depois da união da cintura, estão ao contrário. Venho aqui com o forro já fechado e vou fazer a costura da parte de cima aberta do tecido na peça. Para isso, coloco o vestido dentro do forro. O forro deve estar do lado avesso também. Mas claro, pode escolher se quer deixar o lado avesso entre o forro e a peça ou deixar o lado certo entre o forro e a peça. Vou posicionar os dois aqui certinho e já volto. Já coloquei o vestido dentro da peça, os dois estão do lado avesso. E para fazer a costura, recomendo dobrar toda a beirada da parte de cima para dentro.
e deixar sobrando pelo menos 2 ou 3 pontos altos. Então, mais ou menos abaixo do terceiro ponto, dobro e faço a costura. Para facilitar, recomendo usar um alfinete. A costura feita para fechar a peça deve ficar no meio certinho do leque, que é o meio da parte de trás. E agora eu vou dobrando aqui para dentro, abaixo de 2 pontos altos, vou colocar o alfinete e fazer a costura. Vou dar dicas de como fazer 2 tipos de costura. A mais fácil, venho aqui com a agulha e o fio, vou fazer o nozinho na ponta do fio. Vou passar aqui no tecido, de dentro para fora. Vou deixar sobrando pelo menos 2 pontos altos, sem costurar, mas pode deixar mais se quiser. E depois de passar no ponto, vou um pouquinho mais na frente no tecido. Vou no próximo ponto e vou um pouquinho mais na frente no tecido. E vou fazendo a costura dessa forma, alinhavando. Assim, a costura fica um pouco aparente. Agora eu vou dar dicas de como fazer uma costura mais invisível. Mas pode fazer a costura da forma que quiser. E se puder também pode fazer a costura por toda a volta na máquina de costura. Quando chegar na parte da frente, deve dobrar certinho, deixando o tecido no mesmo formato da peça. Por toda a volta, deve dobrar o tecido para dentro e ir fazendo a costura, independente do tipo de costura que esteja fazendo. Agora eu vou dar dicas para quem quiser fazer uma costura mais invisível. Para costurar, precisa dobrar o tecido para dentro. Recomendo pegar no tecido que está por dentro, sem pegar na parte de cima do tecido. Vou passar a agulha no ponto alto e depois no lado de dentro do tecido. E pode ir costurando dessa forma por toda a volta. Recomendo usar um alfinete para facilitar. Vou aqui fazendo toda a costura dessa forma e volto quando estiver finalizando. Finalizando a costura por toda a volta, segui fazendo a costura invisível, da mesma forma que fiz no início. Na parte de cima dobrei, deixando no mesmo formato da peça. Depois passei para a outra lateral, costurando da mesma forma e agora vou fazer o arremate do fio. Se aqui no final sobrar tecido, não tem problema, pode cortar o excesso e fazer a costura. Somente essa parte do forro que costuro na peça. Não costuro outras partes, acredito que não seja necessário. Vou fazer o corte do fio e assim finalizo a aplicação do tecido na peça. Ficando dessa forma, costurando somente essa parte e deixando todo o resto sem costura. Agora eu vou virar a peça do lado certo. Lembrando que antes de fazer a costura para fechar a peça, recomendei que iniciasse a costura antes da ponta ou da barra para que, se necessário cortar, não cortar a costura. Então, depois de virar a peça para o lado certo, se for fazer o corte, deve observar bem
se vai ser necessário cortar como a peça está ou vestir a peça primeiro para saber onde deve ser feito o corte, porque a peça pode encolher ou esticar depois de vestir. Mas caso não puder vestir e ainda tiver dúvida, recomendo só esticar um pouquinho a peça e, se for fazer o acabamento, cortar a sobra de tecido, dobrar para dentro e costurar em volta. Se não for fazer o acabamento, pode cortar antes das 3 ou 4 últimas carreiras da peça. O meu vai ser necessário fazer o corte, mas antes vou fazer a aplicação do bojo. Para isso, venho aqui com um par de bojos no formato cortininha, lembrando que pode usar de qualquer formato, e vou fazer uma aplicação bem simples. Vou costurar somente as pontinhas do bojo. E para saber onde deve ser feita a costura, recomendo colocar os 2 bojos mais alto possível. E quando as laterais do bojo e entre um bojo e outro estiver com a distância de pelo menos 1 ou 2 dedos, pode fazer a costura. Para ficar bem assimétrico, os 2 bojos devem sobrar a mesma quantidade nas laterais. Faço um nozinho na ponta do fio, vou na parte de cima do bojo e passo a agulha e vou fazer 2 pontinhos somente para prender. Quanto menos costura fizer, a probabilidade de ficar torto é menor. Observo na altura de qual carreira eu vou costurar e vou fazer aqui 2 pontinhos e depois o arremate do fio. Vou pegar somente no tecido, não recomendo pegar o crochê junto, para que não marque a parte da frente. Com a parte de cima aplicada, vou costurar as pontas de baixo. Para quem está usando outro formato de bojo, deve adaptar da mesma forma. Não deve deixar o bojo passar da lateral para que ele não apareça na parte da frente. Se necessário, pode fazer um pontinho na lateral também. Estico o tecido um pouco para não ficar folgas e o bojo acomodar bem no tecido. Vou fazer aqui também somente 2 pontinhos e arrematar o fio. Agora eu vou fazer a última costura da última ponta do bojo. Mesmo para quem está usando esse formato de bojo, se quiser, não precisa costurar as 3 pontas. Dou uma leve esticada no tecido para que o bojo acomode bem. E vou pegar aqui somente no tecido e vou fazer 2 pontos e o arremate do fio. Como estou usando um fio 4, dividi ele no meio para ficar na espessura de um fio 2, mais fino, para facilitar a costura, mas pode usar qualquer fio que quiser. E assim finalizo a costura do primeiro bojo, ele ficou bem acomodado e agora eu vou fazer da mesma forma com o segundo. A aplicação do segundo bojo vai ser mais fácil. É só contar na altura de qual carreira fiz a costura do primeiro bojo. Para o segundo é só costurar na carreira da mesma altura. Volto depois de finalizar a aplicação dos bojos e fazer o arremate do fio. Finalizei o vestido após fazer a aplicação do segundo bojo, o arremate de todos os fios e a aplicação da minha etiqueta personalizada. Lembrando que para adquirir etiquetas, o link está na descrição do vídeo. A aplicação para o segundo bojo foi mais fácil porque contei quantas carreiras foram aplicadas o primeiro em qual altura e contei a mesma quantidade do outro lado, ficando assim assimétrico.
Depois passei o cordão da parte de cima nas laterais e fiz a amarração. Lembrando que passar nas laterais é opcional. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.